Muito bom. Este é um tema muito profundo, especial, como ele tem ministrado a minha vida. E eu falo para os irmãos que antes de chegar aqui e poder, então, colocar esse pão na mesa para vocês também participarem, eu sou alimentado por ele, tá bom? É uma palavra que tem me edificado e tem me aproximado mais ainda do meu Pai. Uma comunhão mais linda com o amado Espírito Santo, uma conversa mais direta, né? Mais constante no dia a dia, desde quando levanto, né? Até ao deitar, e assim a gente vai caminhando, vendo a mão de Deus nos direcionando em todo o tempo. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu quero ler o primeiro versículo, que é João capítulo 16, versículo 13. Glória ao Senhor. João capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: mas quando vier aquele Espírito da verdade, escuta, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Deixe na tela, por favor. Nós falamos na semana passada e na outra semana anterior sobre esse momento também da direção, e falamos assim: quem tem a presença tem a direção. Há um conflito muito grande na nossa mente, de pessoas, na verdade, que nos influenciam, de vozes que ouvimos, e aí precisamos estar atentos. Que voz que, na verdade, nós estamos dando crédito? Estou dizendo que a voz da serpente, ela destruiu uma intimidade linda lá no Jardim do Éden. E existe nos dias de hoje também ainda muitas vozes que podemos então, pela Bíblia Sagrada, dar origem também como voz da serpente. Qual que é essa voz? Toda aquela voz que, em vez de te aproximar de Deus, ela vai te afastando, vai disseminando, colocando, levantando cercas, levantando paredes de relacionamentos, vai, na verdade, colocando. Eu conheço pessoas, escuta só, e aí é um cuidado até para nós dentro de casa, tá? Às vezes nós pais falamos na presença dos filhos que nós não gostamos de alguém. Não gosto dessa irmã, não gosto dessa pessoa, não gosto. O meu filho, ele vai crescer olhando já, criando muitas barreiras com aquela pessoa. Vai criando cercas. E esse filho não vai querer relacionamento com aquela pessoa, porque ouviu de você. Na igreja é da mesma forma. Quando a gente começa a disseminar uma palavra dessa, que eu não gosto disso, não gosto dela, não gosto dele, quem está à nossa volta, quem senta na mesa comigo, a probabilidade dela também levantar cerca e paredes é muito grande para aquela pessoa. E às vezes nós estamos indo por um caminho muito errante e propício ao erro, porque nós estamos dando ouvido, às vezes, à voz da serpente. Então tenhamos cuidado. Antes de qualquer decisão que você tome, só fazer uma avaliação. O céu está se alegrando com isso? Meu Pai está gostando disso? Eu estou em paz? E aí, o que a Bíblia diz a respeito desse tema? Se estiver seguro, vá em paz. Agora, se estiver inquieto, se você não estiver bem, repreenda em nome de Jesus essa voz e siga avante em nome do Senhor. Compreendeu essa palavra? Diga amém. Então eu quero falar sobre um tema que é andando na direção do Espírito Santo. Andando, você já tem ele na sua vida. Falamos quinta-feira passada, como podemos então receber ele, a presença dele. Na outra semana foi, quem tem a presença tem direção. Semana passada, o que fazer então para receber ele na minha vida? E aí falamos os caminhos.
Espero que todos tenham guardado. E agora nós vamos indo já para desfrutar dessa presença, andando constantemente na presença do Espírito Santo. Porque é Ele quem direciona. Ele é a promessa que Jesus fez para nós. Quando Jesus estava missionando aqui na terra, antes de se ascender ao céu, Ele, quando percebeu o coração triste dos discípulos, daqueles que o seguiam, quando Ele falou, está na hora de retornar para o meu Pai. E aí logo a tristeza chegou, né? Igual semelhantemente a nossa família, né? Eu lembro de papai e mamãe, estou indo embora. Imagina o choro, né? Imagina o desespero que é. Não é? Na nossa viagem missionária, a gente levou os irmãos para lá, passamos 3 dias em casa lá. E quando fomos embora, imagina o choro. E eu perguntei para os irmãos daqui que foram, né? Eu falei, mas por que vocês estão chorando? Parece que nós somos do filho também, né? Passamos 3 dias e 3 dias foi o suficiente para viver um tempo incrível de relacionamento, não é? De intimidade ali com os irmãos e a presença de Deus naquele lugar. Então é isso que eu quero passar para os irmãos, andando na direção do Espírito Santo, para você caminhar não só este mês, mas o restante do ano. Eu perguntei e pergunto todo culto, você tem consultado ao Espírito Santo antes de tomar suas decisões? Ou você toma as decisões, depois você vem à presença dele e fala assim, Senhor, eu tomei essa decisão, abençoe ela, por favor. Tem uma grande diferença de nós, primeiramente, tudo que fizermos, consultar a Ele, e a palavra nos ensina, antes de qualquer decisão, seja ela de qualquer área da nossa vida, seja na área pessoal, seja na área emocional, seja na área profissional, consulte ao Senhor. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Então, neste momento, dentro desse texto, nós vamos entender aqui, vamos lá, eu quero só para dar mais base, vamos ver o que diz em Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, para você ver que o Espírito Santo direciona. O Espírito Santo de verdade, ele quer, quando ele tem legalidade na minha vida, ele não vai deixar você entrar naquela porta que não é para você entrar. Vamos lá, tem uma história linda, olha só. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de fazer o quê? Anunciar a palavra. O Paulo estava na sua viagem missionária, pregando o Evangelho em todas as regiões daquela época. Mas numa região, o próprio Espírito Santo falou, Paulo, não entre nesse lugar. Você não vai pregar o Evangelho aqui. Disse um não para ele, mas o Paulo estava fazendo o que era certo. Pregar a palavra é certo, para todas as pessoas é certo, em todos os lugares é certo, sim, é certo. Mas nesse caso específico aqui, o Espírito Santo quis mostrar algo diferente para a vida de Paulo e para aqueles que estavam com ele também. Segue. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não lhe permitiu. Não lhe permitiu. É claro isso. Vamos. E tendo passado por Mísia, desceram para Troade. Vamos. E Paulo teve de noite uma visão. Escuta, sempre após o não do Espírito Santo, logo em seguida, quando ele fala não, é porque tem logo um sim chegando aí. Porque quando falou não, você vai perguntar, tudo bem, Senhor, estou atento à tua voz. Já entendi que essa porta não é para mim, mas qual que é a porta? Aí vem a direção clara dele, vamos lá. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para ali anunciarmos a palavra.
Uma cidade não estava pronta. Então o Espírito Santo logo o impediu e disse: aqui não, por enquanto não. Vamos ali, porque tem uma urgência para você atender. Escuta, o que o Espírito Santo quer nos mostrar aqui? Qual que é o objetivo? Ele quer mostrar que Ele é o nosso guia. E se Ele é o nosso guia, também, certas vezes, Ele também será aquele quem corrige a minha vida, mas também será aquele que nos fortalece nos momentos mais difíceis, que nós achamos que nós estamos fracos. E aí, você vai ver que quem anda com essa presença na direção dele, vai produzir frutos, e frutos de excelência. Esses frutos só tem quem decide caminhar com Deus. Eu disse na semana passada, você não conhece uma árvore pelo barulho dela, você conhece uma árvore pelo fruto. Então é fácil nós compreendermos o Evangelho do Senhor. Aonde se tem muito barulho, louvado seja o nome do Senhor. Nós gostamos de movimentos, nós queremos uma igreja cheia de autoridade. E às vezes essa autoridade, ela se expressa com barulho, né? Maravilhoso. Eu gosto que os irmãos glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Mas nós devemos fazer essa avaliação. Melhor do que o barulho é o fruto. Que fruto nós estamos produzindo? Saindo daqui cheio de Deus, com esse barulho maravilhoso, nós estamos então tocando em pessoas ali. Escuta, esse fruto que eu estou falando aqui, são frutos, na verdade, para a eternidade. O fruto do Espírito vai gerar em nós somente coisas extraordinárias para nós tocarmos pessoas. Tudo que interessa para o céu não é casa, não é carro, não é, na verdade, você ter o melhor bairro, não é? Onde você pode residir, a melhor residência, o melhor carro, a melhor empresa, a melhor conta no banco lá que está, robusta. Eu sei que tem muitos aqui, graças a Deus, que estão indo muito bem. Outros estão caminhando na direção do Senhor e está tudo dando certo, e dá certo. Porque tem porta que o Senhor fecha, que o Espírito Santo vai falar para você, não é para você entrar. E aí vai quebrar alguém que está pregando uma tal da teologia da prosperidade. Não, para o crente não tem porta fechada não. Tem. Quando ele quer fechar, vai olhar para você assim, que essa porta não é o tempo para você ainda, não é o momento certo, ele vai fechar para você. Então, porta fechada nem sempre é do inimigo. Porta fechada é a de Deus, porque Ele tem o melhor. Se o Espírito Santo, se o Senhor Deus, Ele tem legalidade para trabalhar na tua vida, meu irmão. Se você é uma pessoa, na verdade, que se levanta pela manhã e reconhece o governo dele sobre a tua vida e dá logo um bom dia para Ele, você faz isso. E pede, na verdade, a direção dele nos teus negócios, nas tuas decisões, pode ter certeza. O Espírito Santo, ele vai aqui, ele não vai deixar você tropeçar. Você pode ter certeza, ele não vai deixar, na verdade, você cair. Ele vai te sustentar, porque Ele tem governo sobre a tua vida. Então quero te dizer, para resumir aqui, quem anda na direção de Deus, cheia do Espírito Santo, não vive no automático. Não, primeiramente ela tem prazer, aonde ela ouve falar que Deus está, ela quer estar perto. Ela tem sede de Deus, porque a fonte, ela é inesgotável. E aí, vamos aqui, dar de levezinha em alguns irmãos que falam assim, não, eu não tenho paciência hoje para ouvir qualquer palavra. Escute-me, por favor. No reino de Deus é diferente. Quem quer ser o maior, que seja o menor. É totalmente o inverso, meu irmão. Enquanto mais de Deus você tem, você vai reconhecer aí, olha o fruto que vem, sabe o que é? Quanto mais cheio de Deus você for, mais simples, mais humilde você vai se tornar na presença do Pai. Você vai começar a dar glória a Deus em tudo, irmão. Você vai querer, na verdade, se alegrar com a presença de todos os irmãos e chorar com aqueles que estão em falta.
Você vai deixar de olhar agora alguns defeitos que algumas pessoas têm e vai começar a amar elas, porque o olhar de Jesus para essas pessoas é totalmente diferente. E aí o Espírito Santo, ele vai constranger você de tal forma que você vai olhar, pô, mas essa pessoa... Aí o Espírito Santo vai fazer você amar ela. Vai, na verdade, te despertar para você levantar um clamor por ela. Vai te fazer você levantar um projeto de intercessão por a vida dela. E vai dizer, Jesus, é isso mesmo, eu estou junto e nós vamos tocar nessa vida. E o Espírito Santo vai logo em pouco tempo fazer uma obra completa, restauradora. Porque eu creio no poder do Evangelho. Eu creio, na verdade, que ninguém resiste ao poder da palavra de Deus. Se eu não crer que a palavra ela é poderosa para transformar qualquer ser humano, eu preciso parar de pregar ela, para primeiramente viver ela em mim primeiro. Crer, porque ela é poder de Deus. E não tem ser humano na terra que consegue resistir ao poder da palavra. Mas aqui, eu até anotei alguns pontos aqui, né, para nós então refletirmos sobre isso. Escuta, quem anda na direção de Deus, tem alguns pontos interessantes para nós meditarmos aqui. Primeiramente, o Espírito Santo, ele tem liberdade para direcionar a sua vida. Então, por mais que doa algumas vezes, por mais que machuque um pouquinho, mas eu quero que você amadureça cada vez mais. E essa questão de maturidade é só o Senhor que dá, viu? Algumas reuniões eu gosto de um termo de usar, que no reino de Deus é tudo diferente, né? Vamos lá, dentro de casa, naquelas discussões que nós temos, alguém se identifica com isso, né? De vez em quando, às vezes a mulher amanhece um pouquinho diferente, o marido também, talvez o negócio pega fogo. Mas numa conversa, que eu não vou nem falar uma discussão familiar, escuta, quem cai primeiro é o mais maduro, que vai perceber que aquela confusão, se for para frente, vai dar ruim. Então, mesmo ele estando às vezes certo, o mais maduro ele cede primeiro. O mais maduro ele se apresenta primeiro dizendo, opa, já vou dar aqui porque isso aqui na verdade vai dar ruim. Então, no reino de Deus é da mesma forma. O mais maduro, veja só, os frutos quando estão maduros, quem cai primeiro, sabe quem é? Vamos lá, o pé de manga, quando você vai lá, eu já fiz muito isso, os baianos também fizeram muito, né? E eu fiz isso na roça de vizinho, irmão. Menino vindo da escola, morando no interior mesmo, no terrão. Mas no meio da estrada tem aqueles pés de manga. E eles plantavam o pé de manga na beira da estrada, irmão. O pé era dentro aqui, mas as galhas tomavam de conta da estrada e aquelas mangas, né? E tinha um vizinho lá que não deixava, irmão. As mangas do lado da estrada não deixavam ninguém tirar uma manga, caindo muita manga. E às vezes tem uma manguinha lá, você pegava um pedaço de pau e jogava para derrubar aquela manga. Quando não caía, a gente procurava derrubar para tentar saborear, e era uma experiência daquelas, né? Bem quando o vizinho corria atrás da gente. Perdão, viu? Coisa de menino. Mas deixa eu falar para você. No reino de Deus é da mesma forma. Em qualquer, na verdade, discussão que você percebe que estão se aflorando as coisas, quem cai primeiro é o mais maduro. E essa maturidade do céu precisa estar em mim cada dia mais. Cada dia mais eu preciso amadurecer mais, receber do Senhor mais experiência. É verdade, se a gente tivesse liberdade mesmo, tem alguns irmãos que a gente pegaria de cinta, quase todo dia. Porque nós vamos ensinando os caminhos, vamos fazendo assim, olha filho, segue aqui essa direção. Segue essa direção porque a Bíblia te dá amparo para isso. E amanhã essa pessoa está fazendo tudo errado de novo e prejudicando outros irmãos. Então quero te dizer o seguinte, seja maduro e peça a direção do Espírito Santo para que você amadureça cada vez mais, cada vez mais. Então, antes de tomar decisões, sejam elas grandes, pequenas, por favor pergunte, isso está combinando com as Escrituras Sagradas? Meu Deus, meu pai está gostando disso? Se você fizer essas perguntas para você mesmo,
você vai ver que isso vai produzir algo em você extraordinário. E você vai se tornar uma pessoa mais pura. A santidade de Deus vai se estabelecer sobre você. E o que tem de ruim ainda, Ele vai tirando, porque o Espírito Santo vai gerando algo extraordinário sobre a tua vida. Então, meus irmãos, por favor, o que impediu Paulo e redirecionou a vida dele, mesmo fazendo o que era certo, pregando a palavra, foi o próprio Espírito Santo. Então, quando ele redirecionar você e falar, olha, o caminho é isso aqui, muda a rota. Muda a rota, é simples, olha, quando você não conhece o caminho, você aciona, nos nossos dias, o GPS. Vamos lá, os irmãos que trabalham de Uber aqui, aciona o GPS, você não conhece o caminho, mas o GPS vai te falando, vira à direita, vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda, e vai direcionando até você chegar. Se você desobedecer, logo na frente, ele vai, né, dar um branco nele ali, mas ele ficar rodando lá, recalculando a rota. Talvez vai dar um prejuízozinho a mais para você. O caminho vai ficar mais longo, mais difícil. Porque todo erro nosso tem umas consequências. Por quê? Porque você não quis seguir a direção do GPS. Existe um GPS espiritual que está dentro de nós falando assim, não é por aqui não, não entra aqui não, vem para cá, faça isso, não fique em casa, deixa a Netflix para depois, deixa aquela série para depois, olha, eu preciso de você aqui. E se você não atende essa demanda, vai gerar algumas consequências também para você. Então deixa o Espírito Santo redirecionar esta rota, meu irmão. Se você está produzindo, nós estamos aqui, ó, maio acabou. Deixa eu falar para você, quem aqui já conseguiu tocar, não precisa nem levantar a mão, responda para você mesmo. Quem aqui já conseguiu tocar em uma vida este ano? Tem um fruto que você pode falar assim, essa vida eu alcancei ela para Jesus este ano. E deixa eu falar uma coisa para você, você sabia que o GPS, ele só entra em ação quando você está em movimento? Liga o GPS e fica parado, sabe o que vai acontecer? Nada. Por isso que nós precisamos estar em movimento sempre. Não dá, quer receber o direcionamento do Espírito Santo? Esteja em movimento, trabalhe, faça algo para o reino do Senhor, faça, e tenha clareza. É impressionante, né? Porque o GPS, ele não te dá, de início ali, quando você logo começa a sair, todo o trajeto do caminho. Não te dá. É a mesma coisa, sabe, daquela tempestade que você está dirigindo aqui, cai aquela tempestade enorme, muita chuva, ou a neblina, que vocês já dirigiram. Quando você acende o farol, você não consegue ver o final da estrada, mas você consegue ver o próximo passo, os próximos metros. Da mesma forma, é o Espírito Santo em nós. Ele não vai mostrar para você toda a rota. Ele não vai mostrar para você já o trajeto completo do projeto que você está traçando, da caminhada. Mas o próximo passo ele vai mostrando para você, é a luz do Senhor sobre nós. Clareza, e você não terá dúvida sobre nada disso. Essa semana podemos dar mais um aconselhamento na área profissional. De quê? Um dos nossos irmãos, que então, trabalhando numa empresa, já pensa em ter seu próprio negócio. E a primeira pergunta, eu já falei sobre isso. Qualquer área que você vai entrar, primeiramente, tem disposição? Tem. Você é trabalhador? Sou. Já é a metade do caminho praticamente. Segundo, o ramo que você vai entrar, você domina ele? Tem clareza? Você tem habilidade? Vamos lá, vou usar aqui o missionário Felipe. Ele é cabeleireiro. Eu não sou, meu ramo é outro, mas eu vou montar um salão. É uma área que eu não domino, eu não conheço. Minha área é o setor de hortifruti, né? Com Rubens e assim. Eu não conheço essa área. Então, é muito perigoso eu já querer, irmão, montar um caminho desse, entrar por uma estrada dessa. Agora, quer ver dar certo as coisas? A probabilidade para dar certo? Domine a área. Não, essa área aqui eu domino ela. Eu tenho habilidade com ela. Se tu tem coragem, tu tem habilidade nesta área, a probabilidade para dar certo essa empresa é praticamente de 90%. E aí o restante, o Sebrae vai ensinar.
Vai direcionar você. Quem? É o Sebrae, é de Deus, viu, Sebrae? Vai direcionar você. E aí, você vai trabalhar e ele vai direcionar o que você deve fazer e como você deve trabalhar. Porque também eu conheço, até irmãos nossos que têm um coração tão bom, que trabalha, é trabalhador. Mas trabalha, rapaz, eu não consigo cobrar caro no meu serviço. E ele termina trabalhando de graça. Quando chega no mês todinho, às vezes não dá nem para pagar as contas de casa. Está no escuro. É trabalhador, mas o que está faltando? Um direcionamento de verdade, uma clareza. Então vamos lá, o Espírito Santo quer, meu irmão, pode ter certeza, o Espírito Santo quer direcionar toda a sua vida. E escute, primeiramente a organização é na vida espiritual. E quer saber, se a minha vida espiritual estiver organizada, você pode ter certeza, automaticamente, todo o restante da minha vida vai estar organizado. Você pode ter certeza, se ele tem liberdade para governar de fato a tua vida, você está sensível à sua voz, dizendo, olha, pode entrar meu filho, você vai sentir segurança, clareza, a luz está aqui ó, no caminho, você não vai ter dúvida. A voz que você vai estar ouvindo não é a voz da serpente, é a voz do Espírito Santo sobre o caminho que você vai tomar, porque você já tem a presença dele. Agora escute, por favor. Nós precisamos ter esse cuidado. Não é o tempo de igreja que vai nos dizer que nós temos a presença dele. Não é o movimento que fazemos que vai dizer que nós temos a presença dele. Não é este microfone aqui que vai dizer que eu tenho a presença dele. Você não deve avaliar o irmão que vem aqui, que canta bonito, divinamente bem, que toca, que prega. Não, olhe os frutos dele por aí. Quando ele senta em casa, quando ele se reúne com os irmãos, o que sai da boca dele está honrando ao Senhor. Você está dizendo, esta vida está produzindo frutos, está tocando, está cheia do Espírito Santo, porque ele faz isso. Não é o barulho, é o fruto. Pode ser o maior intelectual, o maior conhecedor, aquele que na verdade prega com muita maestria. Veja o fruto que ele está produzindo para o reino de Deus, por favor. Então escute com clareza, tá? O Espírito Santo, ele direciona. E aí, ó, posso dizer mais uma vez? Ele também confirma o próximo passo da sua vida. E você não terá dúvida de nada que você vai fazendo. Eu sempre faço essa avaliação. Deixa eu falar para você aqui. E eu quero muito ter vocês mais perto, irmãos. Nessa conversa com o Senhor, nesse tempo com o Senhor, no meu dia a dia. E eu confesso, eu tenho uma empresa, glória a Deus, que é bem sucedida, para a glória do Senhor. Deixa eu falar para você uma coisa. No meu dia a dia eu aprendi a conversar com o Senhor ali. Tem os clientes para atendimento, atender o cliente, Deus te abençoe. E aí já volta de novo, né? Porque o reino está ali. Naquele momento, e você, Senhor, e agora o próximo passo que eu devo tomar, a próxima, a ação que eu devo fazer, como que eu devo agir, e de repente você vai sentindo uma paz, uma clareza muito grande, e você vai vendo os resultados acontecendo. Quando termina o dia, você olha assim os resultados e fala assim, Jesus, obrigado. Porque essa foi a decisão correta, esse foi o cliente certo, esse foi o momento certo para nós fazermos. E você volta para casa dizendo, obrigado por teus cuidados. Agora, igreja do Senhor Jesus Cristo, o que o Espírito Santo quer fazer conosco é muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O Espírito Santo, na verdade, ele quer te encher de maneira tão extraordinária, que ele quer ver você transbordar. A tua fala vai ser mudada, o teu comportamento vai ser mudado, a tua visão vai ser mudada. Você vai então a ser totalmente um instrumento, e aonde você chegar, as pessoas vão ver algo diferente em você, porque o fruto que está saindo é extraordinário. Está glorificando ao nome dele, exaltando o nome dele.
A porta que Ele permite você entrar, tudo que você faz, escute, é para que o nome dEle seja honrado e glorificado, meu irmão. Então cada ato seu, cada posicionamento seu, cada decisão sua, não precisa temer nada. Jeová está na frente conduzindo cada passo. Isso está te trazendo clareza para que você, o Paulo, quando ele recebeu o não, olha, não pregue a palavra aqui, passa essa cidade, vai descansar um pouquinho. Só foi uma noite para o Senhor visitá-lo e ele recebeu uma visão do céu. Qual que era a visão correta? Porque logo mais adiante o varão apareceu dizendo: passa a Macedônia e nos socorre, nos ajuda. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem direcionamento para cada bairro dessa cidade através de você, para cada família, para cada morador, para cada homem, para cada mulher, para cada escola, para cada hospital. O Senhor tem um direcionamento, e aqui está a Igreja Céu se posicionando para esse novo tempo, neste lugar. Aqui na verdade não dá mais para nós vivermos, né? Um povo que vive na saudosa memória, né? Ai, como eu era usado pelo Senhor, como eu trabalhava, como eu era feliz, como eu orava mais. Não, está na hora de nós tomarmos, é só a gente se posicionar. Você vai ter sede de Deus, você vai querer orar mais, você vai querer fazer mais, você vai doar o seu dia, vai doar a sua noite, e vai terminar a semana, sabe o que vai acontecer? Você vai estar com o sentimento ainda que poderia fazer mais ainda. Você vai visitar na segunda, vai cultuar na terça, na quarta visita de novo, e ora, e liga, e usa os meios práticos para tocar alguém através da tecnologia, e você vai passar a semana dizendo: poxa, eu poderia fazer mais. Esse sentimento o Senhor vai gerar no teu coração, vai arrancar todo o cansaço espiritual, toda a fadiga espiritual que existe, talvez em alguns aqui, que está pensando em desistir, que está pensando, sabe por quê? Falta direção. E falta, na verdade, aqui uma legalidade para que o Senhor, Ele direcione tudo que você fizer. E escute, assim como o Senhor, Ele confirma o próximo passo, o Senhor também, Ele vai te fortalecendo. Fortalecendo para você, então, romper cada desafio. A caminhada com Jesus, irmãos, escuta só, ela servir ao reino, primeiramente que já existe um passo muito grande que devemos fazer: renunciar à nossa própria vida. Jesus falou logo: quer me seguir, meu filho? Quer mesmo me seguir, minha filha? Renuncie à tua própria vida, renuncie teus desejos, renuncie tuas vontades, e deixa a minha vontade prevalecer em você. Deixa o meu desejo prevalecer na sua vida. Deixa eu fazer o que eu quero fazer com você, que você vai se realizar naquilo que é urgente, que é o seu reino na terra. E aí você vai perceber que você vai começar a entrar agora para um novo tempo, e o Espírito Santo vai te usar muito mais do que antes. O que você tem que fazer? Se apresentar a Ele. Ele quer fazer, Ele quer realizar, mas se apresentar de verdade. Numa conversa simples, é assim, ó: chegar na igreja, primeiramente, dias de culto, deve-se gerar dentro de você uma expectativa grande. Eu não sei se em vocês é assim. Se não, eu oro para que na verdade seja assim, para que gere dentro de você aquela expectativa. Hoje é dia de culto, eu terei a oportunidade para adorar ao meu Deus. Essa expectativa tem que já nascer no dia, quando amanhece. Você está no programa já, no seu trabalho, mas é inegociável o teu tempo de adoração. O Daniel, ele foi um inspirador, um maestro nessa questão. Tinha o seu trabalho notório no governo, mas escute, no teu tempo de reserva para se apresentar a Deus, ele se recolhia, e 3 vezes ao dia ele tinha um particular com o Senhor, por dia. E eu estou dizendo para você, quer ver a coisa mudar de verdade? Vamos ser verdadeiro. Essa expectativa é gerar. Quer ver as coisas não dar certo? Venha de qualquer forma, venha no automático.
E chega aqui, não dá nem boa noite para Jesus. De verdade. Eu não sei como você conversa com Ele, mas eu posso te dizer que a conversa através da oração, né, que a oração é uma conversa mesmo, é um coração aberto. E às vezes não precisa nem você, conversar com essa boca aqui, conversa com essa boca aqui. Conversa. Porque tem particular que é só você e Ele. Às vezes nem a esposa sabe, nem o marido sabe, nem o filho está sabendo, mas conversa com Jesus aqui, apresenta para Ele, e se apresente você mesmo, porque Ele quer que você vá bem, Ele quer que você, na verdade, dê certo nos teus planos, nos seus projetos. O Senhor deseja que você seja bem sucedido, meu irmão. Você pode ter certeza. Se tu não foi bem sucedido ainda, é porque tu quis andar na tua própria direção. Quer ver as coisas acontecer? Quer ver, na verdade, esse espaço vazio ser preenchido? Deixa Ele fazer. E você chega aqui e se apresente para Ele. A esposa é importante, o marido é importante. Deixa eles, porque o culto é individual. E se apresenta para Jesus. Fala para Jesus aí, de verdade. Vacilei mesmo essa semana. Eu pisei na bola essa semana mesmo. Eu maltratei um irmão. Eu falei mal do irmão. A mesa que eu sentei não foi legal. E eu senti que o Senhor ficou triste. E Ele fica mesmo triste com a gente. Porque Ele não quer, na verdade, dividir você. O Senhor não divide você com ninguém. Ele não quer. Ele quer, na verdade, você por completo. Ele quer, na verdade, que você chegue aqui e se entregue verdadeiramente por completo. Ele quer, na verdade, que você chegue aqui. Não coloque o problema maior do que Ele, não. Seja sábio. E, por favor, viva isso de verdade. Problema todos nós temos. Mas entenda que Ele é um Deus grandioso, poderoso, extraordinário. Que Ele é que sustenta a minha vida. Eu estou de pé porque Ele é que sustenta na minha mão todos os dias. Me direciona a minha casa, os meus caminhos, e eu vou viver tempos incríveis para a glória do Senhor. Agora viva um tempo novo na presença, porque é Ele que quer fazer, Ele quer realizar. Não quer ver você triste, cabisbaixo. E aí, essa conversa dizendo, não, a depressão chegou. Quem tem a presença não tem depressão, irmão. Quem tem a presença não tem crise de ansiedade. Porque não tem espaço para isso, porque Ele completa. Esse buraco que tem dentro de você, Ele completa. O que é necessário fazer? Só ser sincero. Porque, de verdade, nós temos prazer de conversar com Jesus mesmo. Nós temos. Sem hipocrisia. Sem precisar colocar uma roupa diferente, sem até mudar o comportamento aqui. Nós temos prazer de conversar com esse Jesus no nosso dia a dia mesmo. Como que a gente chega aqui? Como que é o nosso culto? Sabe o que dói? Domingo à noite agora, fazendo uma avaliação, e observando pelas câmeras da igreja, contamos 18 pessoas ali no hall da igreja, na hora da mensagem. Só 18 pessoas, batendo papo, tomando um café. E aí nós estamos perguntando assim, o que está acontecendo? Que fome é essa de Deus de verdade? Talvez o Eri precisa ter esse cuidado, porque pode ser o Eri, pode ser o José, pode ser a Maria. E aí, como que é essa entrega de verdade? Porque e eu estou falando independente de quem seja, de liderança, tudo. Se está tendo esse comportamento, está diferente. Esse momento aqui deve ser inegociável. Esse momento de adoração ao Senhor deve ser por completo. Quer ver as coisas mudar de verdade? Se apresente por completo a Ele. Nada pode te tirar da presença. Venha, entregue. E aí você vai perceber que o movimento, o resultado, talvez não vai estar nem no barulho. Não. Na simplicidade, o Espírito Santo vai falando com você e você vai voltar para casa com a direção. Você vai voltar para casa com a luz que veio sobre a tua vida. Você vai saber o que você vai fazer logo no dia seguinte. Ele não quer que você durma com essa preocupação, meu irmão.
Ele não quer que você durma com essa inquietação. Tira isso, deixa o Espírito Santo fazer de verdade. Você vai celebrar com quem canta aqui, ó. Você vai exaltar o nome do Senhor, porque Ele usa do menor ao maior, do maior ao menor. As habilidades do Senhor é linda. Você vai sentir a presença de Deus aqui todos os dias neste lugar. Ele está pronto e disponível para você. Você não pode ir para casa dizendo: hoje eu não senti nada da presença. É só você ser verdadeiro aqui, de verdade. Chega para Jesus, porque Ele conhece tudo de você. Só Ele sabe. Só Ele sabe qual que é a tua necessidade. Agora a palavra me diz, me dá respaldo, que Ele é poderoso para suprir toda e qualquer necessidade. Então, em nome de Jesus, caminhe em obediência naquilo que já está claro para você. A dúvida, a escuridão tem que sair do caminho. Caminhe em cima disso. Caminha, porque o Espírito Santo vai te fortalecendo. Ele não simplesmente só aponta, mas Ele dá força para você passar por ele. E aí você vai entender que cada desafio, né, na parte do processo ali, às vezes é um pouquinho difícil, né? O esforço tem que ser dobrado, dependendo do tamanho do projeto que Ele tem para a tua vida. A escola é um pouquinho dura, mas entenda, glorifique e exalta o Senhor. Se o Senhor está apertando você um pouquinho, não reclame. Se as coisas estão um pouquinho ali, ó, tudo tem um propósito. Ele quer te levar para o próximo estágio. Aleluia. Pode ter certeza. Só seja verdadeiro na presença dEle. O teu culto será diferente. Você vai contagiar mais uns 10. Vai mudar. E aí os religiosos vão até falar para mim: tem um povo aí que nem ora. Não vai ter tempo para isso. A tua oração vai ser poderosa, cheia de graça, e vai tocar na vida dele, na vida dela, porque essa igreja sim é lugar para pecadores, para aqueles que estão ainda, né, com a visão escura, sem direcionamento. Aqui é o lugar, e você, cheio de Deus, vai abraçar essa pessoa, vai amar ela, e vai entregar aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo gerou dentro de você, e vai tocar diretamente a vida dessa pessoa. Você está na hora de se posicionar, meu irmão. Tu és um instrumento lindo nas mãos do Senhor. Tu não deve vir aqui apenas para só receber. Não, venha para entregar. E pode ter certeza, se você vier para entregar, cada culto nosso aqui, escute, amanhã à noite tem reunião de oração. E aí nós precisamos sair desse formalismo que nós temos, né? Tem umas irmãs que falaram: não, o Senhor recebe só se for de joelho. Irmão, escuta, de joelho, depende da forma que você tem intimidade com Ele. De pé, sentado, deitado, fique à vontade, mas que seja verdadeiro, por entrega. Sinta-se bem na presença do Pai. Cada reunião nossa aqui é um privilégio para mim e para você. Escuta, daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Você não estará mais aqui, vai estar com Ele, mas experimente a presença dEle aqui antes de chegar lá. Quando chegar lá, na verdade, você vai falar: essa mesma presença eu já sentia lá. Eu já caminhava com Jesus lá. Eu já sentia o Senhor andando comigo, e muitas vezes eu nem conseguia caminhar, e pode ter certeza, o próprio Deus, sabe, eu não sei se você já teve esse sentimento, dele te carregar no colo, porque, meu irmão, tudo que Ele quer é que você vença, que você dê certo, que você vá em frente, isso, mas seja sensível, seja obediente à palavra, entenda o sinal. O GPS aqui é o Espírito Santo,
Isso. Quando você começar a se movimentar, Ele vai dizendo: é por aqui, é por ali. Levante, pare. Ó, o sinal está vermelho, o sinal está amarelo, o sinal está verde, meu filho. Ele vai direcionando você e você vai marchando com alegria. Fica de pé, por favor. Eu quero orar por você. E você de prontidão vai agradecer ao Senhor. Eu quero só perguntar para você: você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Responda só para você mesmo. Eu vou te falar o segredo. Quer ser guiado por Ele? Entregue o controle. Controle de quê? Da sua vida. Entregue de verdade. Mas de verdade, o que você nunca fez. Você sabia que existe um número enorme de pessoas que servem ao Senhor que nunca entregaram sua vida de verdade para Ele publicamente? Nunca vieram dizendo: eu aceito esse Jesus publicamente. Nunca. Estão na igreja porque os pais estão, né? Porque os avós vieram. E ele, não, já nasci na igreja mesmo. Mas ele mesmo nunca fez esse momento. Eu quero desafiar você. Você mesmo se apresente. Quer ver a direção de Deus também? Quer ver? Obedeça. Obedeça aquilo que está claro para você, aquilo que você já sabe. E aí, você vai só trilhando e dando glória ao nome do Senhor. Então, quer ver a tua vida transformar? Quantos aqui precisam de transformação? De verdade. Eu vou levantar minhas mãos também. Eu preciso melhorar um pouquinho mais. E às vezes eu sou meio ruim, viu, irmão? Tem hora que dá vontade, né? De verdade. Tem hora que quando eu vejo uma cena dessa daqui, que nem eu vi domingo, que eu falei para vocês, o Eri quer ficar chateado ali, viu? Eu fico ali incomodado. Dá vontade de pegar a cinta mesmo e descer lá. De verdade. Não vou. Oh, Jesus, deixa eu amar mais meus irmãos. E eu nem vou, irmão. Né? Porque eu quero, na verdade, escuta, eu quero amar vocês mais um pouquinho. Mas eu estou vendo gente que não quer andar na direção, tocando em vidas, escuta só, que estão na direção. Cuidado. Na hora que você ouvir qualquer voz, essa voz que eu estou ouvindo aqui agora, me aproxima mais de Deus ou me afasta? Se te afastar, é voz da serpente. Pode repreender. Pode repreender. E momentaneamente, tudo, seja sábio, você tem a autoridade de Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você tem a presença. Escute. Pode repreender e falar assim: vem cá, minha irmã, eu vou orar por ti aqui agora. E o Espírito Santo vai fazer a obra completa. Põe a mão no teu coração, por favor. Senhor, muito obrigado por essa quinta-feira. Obrigado por o Senhor nos direcionar para esse tempo. Como eu estou vivendo, Pai, fui edificado por essa palavra. E agora porta-voz para os meus irmãos, para os meus queridos irmãos. Cada família aqui, Senhor, que nós o amamos. E eu tenho certeza que o teu amor é muito maior, Senhor, é incomparável para a vida de todos que estão presentes aqui. Os teus filhos que se apresentam a ti agora, Pai. Talvez uma oração que nunca fizeram antes, estão se apresentando agora a ti, Senhor. Olha esse coração, olha esta vida aqui, Pai. Sim, Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque a tua palavra tem me sustentado. O teu reino, Senhor, é o motivo hoje da minha existência. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor me permitir, Senhor, fazer parte deste momento. Eu preciso, Pai, estar em movimento para poder tocar em meus irmãos. Eu preciso, Pai, sim, através do teu Santo Espírito, sim, Senhor, ver os nossos irmãos recebendo a direção. Ah, Senhor, a direção do Espírito Santo. Direciona a nossa casa, Senhor. Sim, porque tudo começa em casa. A igreja é o reflexo da nossa casa, Senhor. Que a nossa casa haja direção, haja paz, haja segurança, haja conforto. Que a tua doce presença, Espírito Santo, esteja em cada lar, em cada família. Nós te pedimos perdão, sim, por nossos pecados. Ah, Senhor, quantas vezes
Nós temos sido falhos, negligentes à tua doce voz. Mas essa noite, Senhor, com toda a tua igreja aqui, nos prostramos a ti, Senhor, e nos arrependemos desse tempo. Senhor, nós oramos, Pai, por vida, Senhor, vida espiritual sobre os nossos irmãos, vida sobre os ministérios dessa igreja, vida, Senhor, sobre todos aqueles que já se posicionaram. Aqui está um exército, Senhor, que está, Senhor, se manifestando, Pai, dizendo: Senhor, nós queremos avançar, nós queremos, Senhor, fazer, nós queremos realizar. Espírito Santo, vai direcionando a rota, vai mostrando, Senhor, a porta que devemos entrar, aquela que nós não devemos entrar, e que em tudo o teu nome seja honrado e glorificado para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor.